Olhando para seus desenhos antigos, você sente que cresceu ou mudou de alguma forma? Em termos de desenho, agora sou capaz de desenhar exatamente como eu quero. Bem, talvez não totalmente. Talvez as coisas não tenham mudado afinal. No meu caso, sinto uma sensação de realização por cerca de 1 ou 2 semanas. Depois que eu termino um rascunho, digo, consegui, desenhei bem. Depois disso, esse sentimento desaparece. Não quero ser desrespeitoso com os leitores, mas os manuscritos que eu desenho se tornam coisas do passado, e eu não costumo olhar muito para eles depois. Então você imediatamente volta a sua atenção para o que vai desenhar a seguir. É um ofício ingrato. Eu não consigo aproveitar o que crio. Eu olho para os livros como material de referência para a minha escrita, mas não os leio com frequência. Provavelmente não serei capaz de refletir sobre o meu trabalho até muitos anos depois que a serialização de Berserk terminar. Caso não tenha ficado claro, esse foi um trecho de uma das últimas entrevistas que Kentaro Miura deu sobre o seu trabalho. Ou seja, enquanto eu pesquisava para fazer esse vídeo, encontrei alguém, o qual eu admiro, e com 30 anos só de Berserk, falando sobre as mesmas frustrações que eu tenho com as minhas obras de meses. Talvez ser artista é a única coisa que eu saiba fazer, e provavelmente é o que muitas pessoas também sentem, e a única coisa que eu sei fazer se tornou fonte de frustração. E mesmo que eu saiba que essa é uma sensação constante para mim e outros artistas, não me dá vontade de desistir. No entanto, não é o melhor dos lugares para se estar. Eu sei que é comum também o exato oposto, o drama de se enfrentar à página em branco e que a ansiedade consome muitas pessoas que não sabem como iniciar um projeto. Drama esse que eu falarei em um vídeo futuro. Mas agora, por que nós odiamos o que fazemos? A resposta infelizmente é complexa, assim como algumas explicações para as sensações humanas são, contradizendo a navalha de Ockham. Como a resposta pode variar bastante, talvez você se encaixe em algumas delas. E vamos torcer para que realmente não exista a experiência individual. A mais comum das respostas é a mesma que você fala quando perguntam qual o seu defeito. Sim, o perfeccionismo. Eu não gostaria de entrar nisso porque parece cringe e chato, e realmente é, mas ela pode mascarar outros problemas como a falta de planejamento ou falta de visão clara, assim como expectativa versus capacidade técnica. O perfeccionismo pode ser um ótimo termo guarda-chuva que vai proteger os seus defeitos da enxurrada de responsabilidades. Independente do artista que você é, seja num estúdio ou seja um profissional individual, atribuir suas frustrações em cima desse defeito não vai eximir sua culpa e nem a sensação de frustração. Crítica interna desajustada. Esse é um dos mais difíceis problemas a qual se enfrentar, porque basicamente ele ataca não só a sua capacidade artística, como ele ataca todas as áreas de nossa vida. Nos dias de hoje, absorvemos uma quantidade insana de informação, e essa informação não é educativa, muita dela é apenas lixo e ruído, e mesmo esse tipo de coisa pode afetar a sua compreensão de suas capacidades. O surgimento da IA, ou um moleque de 8 anos que vive no Congo que consegue fazer um splash art de LOL apenas usando graveto e tecido, são ambos fatores que podem influenciar o que nós esperamos de nós mesmos. Dentro do escopo da crítica interna está o fato que muitos dos nossos problemas são coisas que apenas a gente vê. Infelizmente temos que dar o braço a torcer e deixar que outras pessoas influenciem o nosso trabalho. Claro que nem toda crítica é válida, mas há de se convir que muitas pessoas podem dar opiniões interessantes sobre o seu trabalho, e muitas das vezes não é porque elas sejam objetivamente melhores que você, mas apenas elas estão descansadas do seu projeto, coisa que por conta do proofreading blindness você acaba não vendo os defeitos. Caso não saiba, esse efeito de proofreading blindness ou cegueira de revisão acontece quando lemos um texto algumas vezes e você acaba não percebendo erros muito gritantes. Isso é causado porque o nosso cérebro foi feito para trabalhar na automaticidade. Então, ele prefere ignorar as lacunas do que fazer uma revisão sistemática e sempre apurada. Outro fator que pode fazer você odiar a sua arte é o conflito entre visão interna, resultado e habilidade técnica. Pensa numa maçã. Se você conseguiu, bom, então você vai poder entender mais ou menos o que eu vou falar. Na maioria dos casos, quando começamos empolgados em fazer uma arte, imaginamos ela com diversas qualidades. Feche os olhos e imagine coisas como roupa, ambiente, as cores ou qualquer coisa que você desenhe. Contudo,
Quando ela vai se imprimindo no papel, ela perde várias dessas coisas, porque estavam idealizadas. Isso deve-se como o nosso cérebro faz esse processamento. Sabe que essa etapa de criação mental é muito parecida com uma espécie de sonho acordado. Então, ela não tem que obedecer regra dos textos, a personagem não tem que obedecer a anatomia, e nem mesmo o ambiente está sujeito a efeitos de luz e perspectiva. Então, começamos um cabo de guerra triplo, onde a idealização vai lutar com a sua capacidade de criação e ambas estão lutando contra a possibilidade dessa peça sequer existir no mundo material. E que possa ser entendida por terceiros, claro. E mais um motivo para você odiar sua arte cabe aqui. Há muito tempo atrás, eu fiz uma mentoria com a Úrsula Dourada, e ela deu uma resposta que muito me ajudou e me frustrou também. Era mais ou menos assim: imagine a peça como um truque de ilusionismo. Para quem não conhece, sempre é uma surpresa, mas pro ilusionista não tem mais mágica, porque foi ele que criou. Infelizmente parece que a frustração dos artistas está intrinsecamente ligada com a nossa função. Sabendo que esse desapontamento é uma constante, temos que traçar uma reta no chão e saber o que de fato fazer para que essa sensação não nos consuma. Uma coisa que pode servir de ajuda é entender qual a origem dessa insatisfação. Temo que uma delas pode estar dentro de uma coisa que muito se fala na internet, que é o efeito Dunning-Kruger. Provavelmente você está pensando em gente dando opinião burra na internet, mas esse efeito está em vários estágios da competência técnica, inclusive nos medianos e nos experts. Nos medianos, ela se expressa na lenta e gradual melhora da sua técnica, onde a sua visão interna está um pouco à frente ou semelhante ao que você pode produzir. Mas já nos experts, onde comumente a capacidade de criação é gigante, ocorre um fenômeno que pode ser a grande geradora de decepção. Os especialistas têm uma visão clara do que é a excelência, e sua experiência é minada quando o seu resultado não é comparado com projetos anteriores. Eles são, na verdade, comparados à própria idealização do que é o perfeito. Ou seja, boa parte do sofrimento ligado à arte está no amor platônico que temos pelo que queríamos fazer, e não pelo que acabamos de produzir. E se esse sofrimento não for apenas decepção? E se ela for resultado de um processo metacognitivo? Metacognição essa que pode ser explicada como a ideia de pensar sobre o nosso próprio pensamento. E se essa tristeza pós-peça for apenas um diálogo interno tardio? Eu acho que uma forma de mitigar esse sofrimento é através de uma conversa interior mais frequente. Talvez, se pudéssemos estar mais presentes durante a peça, a fim de ter mais concentração durante o processo, diminuísse essa cobrança tardia. Assim, estaríamos fazendo pequenas críticas durante a trajetória e evitando um grande julgamento no final. Provavelmente essa é uma viagem melhor do que simplesmente ir no fluxo. Essa disposição a ter uma crítica mais sincera pode abrir um leque de oportunidade de você entender o que falta no seu trabalho. Claro que essa responsabilidade pode ser terceirizada para outros artistas, mas, por enquanto, vamos focar no aprendizado individual, já que boa parte dos artistas no Brasil estudam assim. Durante o processo ou até mesmo no final, tente identificar o que mais te deixa incomodado. Não é receita de bolo, então a resposta pode ser multifatorial, mas se fragmentarmos os defeitos podemos encontrar partículas como problemas na anatomia, perspectiva ou até fatores mais complicados de se lidar, como a criatividade ou originalidade. Tentando ver sua obra em terceira pessoa, tente elencar que tipo de feedback você se daria. Crie esse processo como se você estivesse tentando encontrar uma rota em um labirinto, e que a qualquer momento você pode acessar o mapa por onde andou e tentar investigar qual decisão você tomou que te levou a estar onde você está. Mas estamos em uma sociedade a qual sem dinheiro você não vive, então antes de tentar deslanchar a sua próxima peça que vai te levar para a Blizzard, ou seu mangá ser publicado na Shonen Jump, você precisa se custear. E o mercado de artista 2D é felizmente muito grande, porém igualmente concorrido. Mesmo com os imensos layoffs e o surgimento da IA, tente encontrar de forma consciente onde estão contratando de forma mais consistente. Pode ser environment, alguma coisa de VFX ou outros tipos de trabalho que não o bom velho concept de personagem. Porque essa jornada de artista não é algo que termina precocemente, é mais uma busca pela vida inteira. Então é interessante que ao menos você se qualifique o suficiente para ter algo para se sustentar e ter contato com pessoas talentosas do mercado que possam lhe dar algum feedback. É muito comum que nós tenhamos quase um fetiche por artistas como Vincent van Gogh, que passou a vida na pobreza, mas teve o reconhecimento pós-mortem. Mas, na minha idade, essas idealizações da vida do artista vão se diluindo muito rapidamente.
A arte é sobretudo a capacidade técnica e de representação de ideias, claro. Tente viver de forma mais saudável. Evite esses LARP de sad boy. Você pode sentir que a arte é mais que um trabalho. É uma missão que exige entrega total, mas muitos dos artistas que admiramos têm essa qualidade de vida erodida por essa cobrança. E será que essa cobrança também não é uma atuação meramente performativa, já que os exemplos que temos são dessa mesma ordem? Talvez devêssemos nos despir dessa visão transcendental da arte e tratar mais como os jogos fazem. Enfim, são questionamentos que ficam. Mas, falando sobre jogos, muita gente trata games como arte de segunda classe. Eu entendo totalmente essas pessoas. Contudo, há de se convir que se você chegou no meu vídeo, provavelmente não concorda com isso. Há jogos que se comportam apenas como um apelo mecânico, mas o mesmo não se pode falar de Journey, Symphony of the Night e Shadow of Colossus. Jogos, assim como filmes, têm um corpo que é a junção de diversos membros a fim de obter um resultado. E por mais criativo que esses membros possam vir a ser, eles necessitam trabalhar em sintonia para que esse corpo possa avançar. Eu realmente acredito que o todo se reflete nas partes. Será que o seu processo não pode ser trabalhado de forma individual? O que eu estou sugerindo aqui é quase um processo de dissociação, onde você consiga quebrar a arte em vários artistas diferentes, um para pensar a composição, outro que vai trabalhar com a anatomia e assim por diante, refletindo os aspectos multifatoriais da criação de um jogo, por exemplo, e até separar o artista que iniciou do artista que terminou. Lembre-se que a sua última arte não te define, ela é apenas uma imagem estática que não reflete o seu processo e nem a evolução que você terá depois dela. Eu sei que vai soar repetitivo, então lá vai. Tenha um grupo de pessoas que não só vai dar feedback positivo, mas também vão fazer apontamentos válidos de acordo com a sua personalidade. Claro que se você é mais sensível, não vai querer alguém explicando agressivamente como colocar o quadril na perspectiva. E tente, durante algum tempo, pelo menos, separar-se emocionalmente do seu trabalho. Infelizmente não é algo fácil de se fazer, mas tente fazer algo legal por ser legal, ou uma fanart que seja. Qualquer coisa assim não vai te fazer ficar apegado ou ter uma expectativa gigante tanto sobre o processo quanto ao resultado. Enfim, esse não é um vídeo a fim de querer curar esse sofrimento. Iniciei ele com um artista que se foi cedo demais. Provavelmente, as causas da sua morte estão alicerçadas na sobrecarga psicológica que o artista tem. Kentaro Miura teve uma obra inigualável e nem estará presente para finalizá-la. Tente ter uma relação mais saudável com a sua arte. E se esse vídeo falou com você, compartilhe com outro artista que pode estar sofrendo desse mesmo mal.